Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Eleições 2022. Hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão. Existem limites para ela? Como as democracias ao redor do mundo lidam com a questão? E durante as eleições, como garantir a pluralidade nos debates sem deixar que notícias falsas influenciem o eleitor? E para essa conversa, o nosso convidado é Pablo Hortelado, professor de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo e coordenador do Monitor de Debate Político no Meio Digital. Professor, muito obrigado pela sua presença. Liberdade de expressão é um grande tema no Brasil e no mundo. No Brasil, impulsionado pelas eleições, eu pergunto já para o senhor, na nossa Constituição, no nosso regramento jurídico, existem limites para a liberdade de expressão ou ela é ampla e irrestrita? Olha, no modelo brasileiro tem limites, né? A liberdade de expressão, ela pode, em regimes democráticos, né? Não estamos falando de ditaduras e outros regimes, ela pode ser pensada de várias maneiras, né? A gente tem o modelo americano, que é muito, que dá grande destaque. A liberdade de expressão, ela é praticamente sem limites, coisas que são consideradas até crimes em outros países lá são perfeitamente legais. E a gente tem países muito regulados, é o caso da Alemanha, né, que viveu a experiência do nazismo e por conta disso tem uma liberdade de expressão constitucionalmente garantida, mas altamente regulada. O Brasil fica mais ou menos no meio do caminho, né? A liberdade de expressão, ela é plena, ela é livre, mas ela encontra limites nos direitos humanos. Sempre que o exercício da liberdade de expressão conflita com direitos humanos, esse exercício é limitado. Certo, professor. Agora, essa questão da liberdade de expressão é muito interessante, porque em um caso concreto, específico, por exemplo, a pessoa quer ter o direito de ter a liberdade de expressão, mas muitas vezes o seu oponente, quando o assunto é espinhoso, não quer que aquela pessoa tenha a mesma liberdade de que ele goza, né? Essa seletividade, ou seja, a liberdade de expressão vale para mim, mas não vale para você, ela realmente se verifica nessas relações, sobretudo políticas? Com certeza, né? A liberdade de expressão, às vezes o exercício da liberdade de expressão, às vezes é muito incômodo, né? Mas a gente precisa separar as coisas que afetam, que me incomodam pessoalmente, de não gostar de ser criticado, não gostar de ser acusado de certas coisas, das coisas que violam direitos, né? Então, mesmo o direito de imagem, de honra, que são assim, os mais pessoais, até direitos mais coletivos, né? Quando a gente está falando de racismo, de discriminação de gênero e coisas assim, né? Quando elas começam, elas deixam de incomodar pessoalmente, porque eu não gosto da crítica, e elas entram na seara dos direitos, aí a liberdade de expressão encontra limites e a lei brasileira tem os seus mecanismos aí de punir e de reparar essa violação de direitos. Agora, a gente sempre associa, evidentemente, a liberdade de expressão à democracia. E um estudo de uma ONG britânica, Artigo 19, revela que apenas 15% da população mundial tem acesso, digamos assim, amplo ou irrestrito a esse direito básico em democracias, que é a liberdade de expressão. A gente pode inferir, professor, a partir disso, que as democracias no mundo estão tendo um certo declínio? Eu não sei se a partir desse dado especificamente dá para a gente dizer isso, né? Porque a liberdade de expressão não é só esse arcabouço legal que diz que a gente pode falar livremente, ela também são as condições substantivas que asseguram que uma vez que você fala livremente, você não vai ser perseguido, você não vai ser acossado, você não vai ser constrangido, né? E quando a gente sai da seara do direito, que em geral é protegido nas democracias, e vai para essas condições substantivas, em muitos lugares, inclusive no Brasil, a gente vê muitas restrições ao exercício efetivo da liberdade de expressão. Existe uma máxima aí na sociedade de que, por exemplo,
a grande imprensa, ela estaria mais, digamos assim, protegida em relação a essa liberdade de expressão e notícias falsas, no sentido de que ali há vários profissionais que acabam apurando uma notícia para verificarem se ela é verdadeira ou não, e, ao mesmo tempo, vários atores na sociedade, vários cidadãos, acabam criticando esse trabalho da imprensa. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa situação, né? Quer dizer, a liberdade de expressão de um lado, a liberdade de imprensa do outro, elas estão dentro da mesma lógica? Elas estão dentro, assim, elas fazem parte do mesmo conjunto de liberdades, mas elas são um pouco diferentes, né? A liberdade de imprensa é um pedaço da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é mais ampla, né? Ela vale também para indivíduos que não são profissionais da imprensa. E as duas, o exercício das duas encontra problemas e limitações, né? O que a gente vem vendo no Brasil, por exemplo, recentemente, é uma liberdade de imprensa que está assegurada do ponto de vista legal, constitucional, mas a gente vem vendo, assistindo muitos conflitos entre a classe política e os profissionais de imprensa, que são perseguidos, são acossados, são até campanhas judiciais para limitar essa liberdade de expressão, né? Na impossibilidade de proibi-los efetivamente, você acossa, você ameaça com muitos processos que vão gerar custos judiciais muito altos e você termina cerceando a liberdade de expressão. Sem contar outros fenômenos que a gente vê, por exemplo, no interior do Brasil, a gente tem, isso não acontece muito nas capitais, mas no interior do Brasil a gente vê violência política contra jornalistas de uma maneira muito frequente. É muito mais frequente do que a gente pensa. Né? Jornalistas locais que estão fazendo oposição a políticos serem ameaçados de morte e eventualmente serem mortos. E aí, claro que nesse caso, né, professor, de certa maneira, essas situações, elas impedem, por exemplo, no contexto eleitoral, que o eleitor tenha acesso a determinadas informações que podem ser decisivas na hora de ele, dele escolher em quem vai votar. É isso, né? A gente tem todo esse problema da liberdade de expressão em geral. E no período eleitoral, a gente tem regras eleitorais que são ainda mais restritivas, né? Porque a justiça eleitoral ela tem uma missão de garantir um ideal de concorrência, né, igualitária entre os diferentes candidatos, né? Então, uma série de coisas que são mais ou menos livres no período não eleitoral, no período eleitoral, elas são muito reguladas, né? Por exemplo, você não pode favorecer determinado candidato, uma coisa que é uma prática comum na imprensa, né? Você criticar um determinado ator político porque ele está em destaque, porque está acontecendo determinado fato muito relevante, né? No período eleitoral você tem que tomar cuidado, né? Se tratar de um candidato a um cargo público, de equilibrar a menção aos candidatos, né, para não desequilibrar, não ferir essas regras eleitorais que tentam manter uma espécie de equidade na corrida eleitoral. É a missão da justiça eleitoral, né, na regulação das campanhas. Agora, professor, quando a gente fala sobre o comportamento do eleitor durante a campanha eleitoral, é muito natural que isso se discuta, às vezes entre amigos, às vezes entre um grupo ali na internet e, ao mesmo tempo, ali dentro, até que ponto essa liberdade de expressão pode ser ferida caso, por exemplo, ali haja a propagação de uma notícia falsa ou uma incitação à violência. Como é que fica isso nesses casos? Eu acho que tem três casos diferentes, né? As notícias falsas, né, que são esses conteúdos noticiosos enganosos, não necessariamente apenas mentirosos, né? Mas às vezes exagerados, distorcidos, tirados de contexto, etc. Eles não são muito regulados fora do contexto eleitoral no dia a dia. Tem uma regulação, mas ela não é muito detalhada. Na propaganda política é diferente, né? Ela é bem regulada e a justiça eleitoral está prestando muita atenção. Além disso, as plataformas de mídia social,
no que diz respeito às suas políticas internas, elas também estão muito atentas às notícias falsas, né? E aí varia muito de plataforma para plataforma, né? Mas algumas delas têm medidas para impedir a difusão de notícias falsas, ou seja, notícias que foram verificadas por fontes independentes, essas agências de verificação. Se você difunde ela pode... Se você difunde uma notícia falsa, né, um link com uma notícia falsa, esse link pode ser rotulado, dizendo que aquela afirmação foi contestada ou foi verificada independentemente, foi considerada falsa. Ela pode ter a sua circulação limitada, né? O algoritmo da plataforma limita a distribuição daquela mensagem e, dependendo do que for, por exemplo, desinformação, né, notícias falsas relacionadas à Covid, à vacinação, por exemplo, as punições podem ser mais duras, né? Você pode ter suspensão da conta, em caso de infração reiterada, você pode inclusive perder a sua conta na rede social. Isso varia, cada plataforma de um jeito, YouTube de um jeito, Facebook de outro, Twitter de outro, cada uma tem as suas próprias regras. Agora, professor, como é que o senhor lá no monitor que o senhor está à frente, né, que é o monitor de debate político no meio digital, como é que o senhor avalia o impacto dessas principais notícias falsas que parece que diariamente são produzidas até como estratégia, não é, de influência em cima dos eleitores? Como é que elas hoje têm tido, digamos assim, a sua efetividade num desequilíbrio de um debate político? Olha, é muito difícil, tem muita pesquisa, muita tentativa de entender o papel que é a desinformação, que são essas notícias, esses conteúdos noticiosos imprecisos ou distorcidos, o papel que eles desempenham. Algum papel a gente sabe que eles são decisivos, eles mudam, eles ganham uma eleição. A gente não sabe, a gente não tem evidências conclusivas de que elas desempenham um papel definitivo, assim, elas mudam o jogo eleitoral, mas algum papel na persuasão eles têm, tanto é que é empregado uma quantidade muito grande de dinheiro em campanha eleitoral para se produzir, para se disseminar esse tipo de desinformação. E ela ocupa um pedaço bem grande, não é só no período eleitoral não, fora do período eleitoral a gente vive com as mídias sociais e com certos fenômenos políticos recentes, né, que envolvem grande mobilização da sociedade civil. A gente vive praticamente em campanha política permanente. Claro que no período eleitoral há uma intensificação, inclusive uma injeção de dinheiro, né, que vem do fundo eleitoral, do fundo partidário, que são empregados nas campanhas políticas. Então aumenta, mas fora do período eleitoral há uma disputa permanente, e essa disputa envolve a produção e a disseminação de conteúdos desinformativos, né? Ela ocupa bastante, varia de momento político, mas para te dar um número para o espectador ter uma ideia da dimensão, mais ou menos metade do que é consumido em mídia social de conteúdo noticioso tem esse caráter, não exatamente desinformativo, mas que a gente chama de hiperpartidário. Eles têm uma pegada editorial muito forte, uma postura política muito forte, e que geralmente leva a algum tipo de distorção na produção e veiculação da notícia. Agora, professor, é interessante que tudo isso se passa, né, dentro dessa realidade que a gente vive hoje, da internet, dos computadores, onde a informação corre de maneira muito rápida e, ao mesmo tempo, aqueles números internacionais mostram que a liberdade de expressão, apesar disso, apesar de você ter acesso, poder procurar em buscadores, cruzar informações, apesar disso, a liberdade de expressão no mundo tem, em várias democracias, apresentado esse decréscimo. Como é que explicar esse paradoxo? Eu acho que tem a ver com o aumento do conflito político. A gente está num período político muito conturbado, um momento político muito conturbado. E tem havido muitas ações, sobretudo contra jornalistas, mas também contra ativistas políticos, limitando a liberdade de expressão. Não estamos vendo necessariamente uma mudança no arcabouço legal ou constitucional, né, que está cerceando exatamente a liberdade de expressão. Mas a gente tem visto muitos ataques, campanhas de difamação,
ataques até jurídicos contra jornalistas e ativistas políticos, né? E no limite até campanhas de violência, episódios de violência, né? Como eu chamei a atenção, não é incomum no Brasil, no interior do Brasil, jornalistas que se opõem a um político local serem perseguidos, serem ameaçados de morte, serem assassinados. A gente tem episódio, todo ano a gente tem esses episódios, e isso é um dos principais fatores que colaboram para o Brasil cair nesses rankings internacionais de liberdade de expressão. Agora, professor, talvez seja por isso até que algumas instituições públicas acabam reagindo e tentando buscar conter esse movimento que vai aí de encontro ao que dispõe a Constituição e a democracia. O senhor acha que realmente essas ações, sobretudo por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que desde as eleições de 2018 já se empenha em um programa de combate a notícias falsas, a esse aumento da violência, a questão do discurso de ódio, o senhor acha que está indo num caminho adequado ou isso seria contrário à liberdade de expressão? Não, eu acho que a Justiça Eleitoral tem que agir, né? Até porque ela no período eleitoral ela tem uma missão muito difícil, que é garantir essa equidade entre os candidatos. Ela tenta regular. Mas a missão dela é muito ingrata, porque é muito conteúdo, né? A campanha eleitoral não é feita apenas pela página, pelo perfil oficial dos candidatos, né? Quando a gente está falando de uma eleição nacional, uma campanha presidente, a gente está falando de um batalhão de pessoas que estão fazendo, né, de influenciadores, artistas, jogadores de futebol, músicos, personalidades, que estão fazendo, estão engajados na campanha. Um pedaço disso é desinformativo, viola a legislação eleitoral e aqui e ali. É um volume muito grande diário, e o TSE tem melhorado nas últimas eleições, ele está cada vez mais equipado do ponto de vista técnico, está contratando especialistas, melhorou bastante, não era assim. O TSE no começo, lá para o ano 2014, 2016, patinou bastante a Justiça Eleitoral para lidar com esse problema, mas hoje eu acho que está bem, mas é uma missão muito ingrata, porque o volume é muito grande, é muito difícil regular de maneira apropriada um debate político que é muito fragmentado, né? Além de você ter milhares, nenhum exagero, milhares de participantes da campanha eleitoral, estou falando dos relevantes, não estou falando do eleitor comum, que também participa, mas com um impacto menor. Estou falando dos grandes jogadores, pessoas que têm mais de 10 mil seguidores, nós estamos falando de milhares de pessoas. Além de você ter vários atores, eles estão fragmentados em muitas plataformas. Então, tem que monitorar o YouTube, tem que monitorar o Twitter, o TikTok, o Facebook. É muita coisa, não dá para fazer bem, entendeu? Então, passa muita coisa, é uma tarefa muito ingrata. Professor, existe inclusive uma preocupação com a data das eleições ou com a proximidade das eleições agora em relação à violência física mesmo, né? Por conta, talvez, de um eleitor estar defendendo uma posição, o outro outra, um terceiro já uma terceira posição, mas com esses ânimos tão acirrados, isso poderia descambar até para uma violência física, até para mortes, por exemplo, né? O senhor considera que realmente nesse momento há de se ter essa preocupação ou de um tempo para cá, com essas atitudes das instituições públicas, com esses regramentos que foram colocados, com esse tema que já está em debate já ao longo do ano no Brasil, isso possa chegar no momento eleitoral de uma maneira menos tensionada? Não, a preocupação ela é real, ela é necessária, a situação está muito ruim e ela não é exclusivamente ou especialmente eleitoral, né? A gente tem um fenômeno de polarização que nos estudos, nas ciências sociais, a gente chama de polarização afetiva, que é a nossa grande preocupação, né, de quem está estudando isso. A polarização afetiva é o aumento da hostilidade entre quem adota as identidades adversárias, né, dos dois campos políticos da polarização.
Você odiar não o candidato adversário, mas a pessoa que apoia o candidato adversário, o campo político, o que é do campo político adversário. É um fenômeno que não é brasileiro, está acontecendo em muitos países do mundo, mas o Brasil está bem avançado nesse processo e há muito temor de que isso descambe para a violência política. Muito temor, tem pesquisas, os Estados Unidos que faz muito mais pesquisa do que nós, tem apontado índices muito alarmantes, né, de que agora recentemente saiu uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que 40% da população acredita que uma guerra civil é iminente lá nos Estados Unidos. E como a gente está num nível de polarização parecido, é bem possível que, não sei se é esse número, mas que a gente esteja numa situação muito ruim. O ódio, a hostilidade entre os campos políticos adversários está muito alta no Brasil e o risco de violência é real. Agora, professor, por que isso acontece, né? Vamos trazer para a vida do cidadão. Todo mundo tem uma família e, às vezes, na família, no ambiente familiar, há pessoas que brigam por causa de questões políticas. Quer dizer, essa situação acabou entrando nas famílias. E há outras famílias que preferem nem falar mais sobre o assunto para evitar brigas e desentendimentos, o que, de certa maneira, afasta esse componente familiar do debate político, né? Como encontrar, qual é o remédio, digamos assim, eu sei que o senhor não é médico, mas qual seria, do ponto de vista dessa análise, as fronteiras para que a gente também não simplesmente afaste essa liberdade de expressão? Como deve agir o cidadão para debater a política sem necessariamente ter que se sentir ameaçado por uma opinião que der? Esse é um problema que a gente não entende exatamente por que ele aconteceu. Quando a gente olha para os dados, a gente vê que essa polarização afetiva ela está aumentando. Então a gente sabe que o fenômeno está acontecendo, a gente consegue medir, mas a gente não consegue muito bem explicar a origem. A gente sabe um pedaço, quando eu falo a gente, os pesquisadores, né? A gente tem um pedaço do problema. A gente sabe que o problema está muito ligado com identidades políticas fortes, né? Identidade conservadora, de pessoa de esquerda, feminista, esse tipo de identidade política, ela está muito proeminente e ela dispara um comportamento de grupo. Por um lado, ela gera muita coesão dentro das pessoas que adotam a sua mesma identidade, mas também gera, na mesma medida, um antagonismo, uma hostilidade, um desgosto muito acentuado por quem tem a identidade política adversária. Então a gente sabe que esse fenômeno está muito ligado à identidade. E está muito ligado a isso, não está ligado muito, essa é uma outra coisa que a gente sabe, à divergência política das ideias. Quando você troca em miúdos essas identidades, sobre opinião sobre esse ponto específico de política pública ou aquele, as divergências são bem menores. Existe divergência, mas elas são bem menores. E as divergências não estão aumentando e estão aumentando a hostilidade. Então, esse fenômeno é mais, digamos assim, da dimensão da psicologia social, do comportamento de grupo, do que propriamente da diferença de opinião. O que levou a nossa sociedade a isso é uma coisa que se estuda muito, mas a gente não tem resposta clara. O principal candidato a explicar isso é o aumento do uso de mídias sociais, mas a gente não conseguiu ainda identificar o mecanismo por meio do qual isso está acontecendo. Bom, então é um tema para debate ainda, tanto entre os pesquisadores, como também entre o cidadão em geral, que deve refletir sobre esse mundo em que nós estamos vivendo, um fenômeno, como o senhor falou, que acontece não só no Brasil, como também em diversos países, em diversas democracias, inclusive democracias que são ditas consolidadas, né, professor? O nosso tempo aqui do programa está terminando, mas eu não poderia finalizar sem pedir a sua opinião e a sua orientação sobre um último tema, de ordem mais prática, para que o eleitor possa, então, também se preparar para o dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições aqui no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral, professor, publicou normas sobre o que o eleitor pode ou não pode
publicar nos seus perfis nas redes sociais. A gente sabe que muita gente está trabalhando e publicando a sua opinião lá e é por isso que tem a ver com a liberdade de manifestação. Então é livre essa liberdade, desde que ela não ofenda a honra, a imagem de ninguém e desde que não propague as notícias falsas. É o que nós falamos já aqui durante todo o nosso programa. Postar elogios ou críticas aos candidatos não é considerado propaganda eleitoral, mesmo no dia da eleição. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral aqui está dizendo para a população que é possível se engajar no processo político, mas tomando os cuidados para não ferir a honra, a imagem de ninguém. É isso, professor? É isso, eu acho que essas orientações da Justiça Eleitoral estão muito bem equilibradas. As pessoas podem, devem, se engajar, não estamos no período eleitoral, faz parte do exercício da cidadania você expressar sua opinião, mas tem que respeitar a honra e a imagem e tem que conter aí a disseminação de notícias falsas, A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente acha que notícias falsas é responsabilidade dos candidatos, das pessoas que elaboram as notícias falsas. Mas numa sociedade onde o principal meio de comunicação são as mídias sociais, a responsabilidade é nossa, da sociedade civil, dos cidadãos. É a gente que aperta o botão de compartilhar e difunde. Se a gente não apertar o botão de compartilhar, a desinformação não chega a ninguém. Então, a gente tem que pôr a mão na consciência e entender que a gente faz parte do problema. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Senado no programa Eleições 2022. Foi um prazer. O Eleições 2022 fica por aqui. O nosso programa já está disponível na internet. E se você quiser rever ou compartilhar com um amigo essa entrevista, acesse senado.leg.br/TV ou youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.